Olá, meus irmãos, muito bom dia e um santo domingo. Hoje que a igreja tem esta alegria de celebrar dois grandes santos que são considerados os pilares da igreja, São Pedro e São Paulo. Festa que, na verdade, foi celebrada dia 29 de junho, mas para que todos os cristãos, todos os fiéis possam participar, a igreja transfere a festa para domingo. E aí temos dois grandes homens que foram tocados profundamente pela graça de Deus. Dois homens bastante diferentes em caráter, no jeito de ser. Pedro era um homem simples do meio do povo, era um pescador. Um homem medroso, assim podemos ver nas mesmas narrações do Evangelho, mas um homem profundamente apaixonado por Jesus, que tanto se doeu ao negar ao seu Senhor, ao deixar-se ser guiado por seu medo. Um homem a quem Jesus confiou, mesmo depois da traição, e experimentou o amor de Deus. O apóstolo Paulo, um grande homem também, que pelo zelo pela lei, pelas coisas do judaísmo, sentiu nos cristãos uma ameaça. Então, perseguia os cristãos, até que ele mesmo fez a experiência do ressuscitado. E ao fazer essa experiência, ele se tornou um grande defensor da igreja, um grande missionário. Ambos com caráter muito forte, mas que tinha sua centralidade na pessoa de Jesus Cristo. Então damos graças a Deus, pois olhamos aí duas figuras que são considerados pilares da igreja. Homens que certamente nós não escolheríamos. Pelos seus defeitos, pelo seu passado, nós não escolheríamos. Mas Deus, sim. Voltaremos a eles no final do Evangelho. Então, a primeira leitura de hoje vai ser lá dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 11. E aqui nós vamos ver as primeiras perseguições sofridas pelos cristãos, onde o apóstolo Tiago, ele é assassinado. Os demais cristãos serão presos, torturados. A palavra está sendo divulgada, ela está sendo anunciada. E grande fervor faziam esses homens a anunciar a própria experiência de Jesus, do ressuscitado. É muito diferente de alguém anunciar aquilo que aprendeu em livros, do que anunciar aquilo que viveu em seus corações. Então essa palavra começou a incomodar. E os cristãos começaram realmente a ser perseguidos. Pedro também será preso, mas vemos que a ação de Deus, ela está constantemente presente na história e acompanhando o seu povo. O Salmo é o 33, que canta assim: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Ao ler este Salmo, eu vou diretamente na figura do apóstolo Pedro. Olha quantos erros por medo. Aqui está a própria experiência dele que fez com o ressuscitado e foi livrado de seus medos, porque o amor foi maior em seu coração. A segunda leitura, dizemos que é de São Paulo, a segunda carta a Timóteo. Na verdade, essa carta foi escrita por um discípulo de Paulo, pois ele, nesta época em que essa carta foi escrita, já havia sido martirizado em Roma. E ela
nos vai falar, ao mesmo tempo, da vida de Paulo, do seu ardor missionário, que após uma vida dedicada ao anúncio do Evangelho e de uma vida com Deus, ele entrega, confiante, sabendo que ali está chegando a sua hora. Reconhece que combateu o bom combate, que foi fiel à sua missão até o fim. O Evangelho é de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. E neste trecho nós temos a grande confissão e profissão de Pedro. Jesus está a caminho com eles lá em Cesareia, uma grande cidade onde está o imperador. E Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Aí um fala isso, aquele outro, Batista, Elias e etc. Aí a coisa aperta quando Jesus lhe diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro é quem levanta a voz e faz a sua profissão de fé. Mas a palavra de hoje nos questiona para nós, você. Para você, quem é Jesus? Essa resposta só teremos ao fazer a experiência com o ressuscitado, ao deixar-se abraçar por este Deus amor. Então que no seu íntimo busque quem é Jesus. Para mim, Jesus é o melhor que nós temos como cristãos. É o tesouro da minha vida. É quem realmente eu olho e descubro um sentido, uma orientação de vida, uma luz que me ajuda a compreender o meu próprio ser humano, a minha própria fé. A partir do momento que olho Jesus, consigo viver o projeto do Pai, aquilo que Ele me chama. E ao olhar Pedro e Paulo, me ilumina mais ainda, pois quantas vezes nós nos limitamos, nos sentimos pecadores e não deixamos a graça de Deus agir em nós. Dois homens pequeninos, pecadores, errantes, mas que foram transformados pela graça. Mas isso é necessário que nos deixemos em ser encontrado pelo amor, pois nós somos os amantes, nós somos os corações aí sedento desse Deus. E para você, quem é Jesus?